Há 20 anos, Gisele Gonçalves descobriu que a filha Ana Luísa tinha uma doença que até então a mãe sabia que era comum em adultos, o diabetes. Na época, a menina tinha apenas 11 meses e foi um choque para a família, que enfrentou uma luta muito grande para tratar a enfermidade. Foi um susto muito grande. Mas, assim, pensar que ela nunca mais ia poder comer um doce, né? Ia ter, que a gente escutava falar que diabetes causa depois um monte de consequências. Então, foi bem assustador mesmo, muito. A filha da diretora escolar cresceu e descobriu como lidar com a doença. A parte mais difícil para mim, mãe, foi, e eu vou chorar, foi quando eu tive que aplicar nela a primeira dose de insulina, a primeira injeçãozinha. Foi a parte mais difícil que teve na minha vida. Porque depois, com o tempo, você vai aprendendo a conviver com a diabetes. Mas muita gente não sabe que o diabetes não é uma doença só de adultos. Ela também acontece com crianças. E o Brasil é o 4º país no mundo todo em incidência do distúrbio, com 11 milhões e 900 mil pessoas com diabetes. Deste número, cerca de 10% são crianças. Um fato importante da gente lembrar é assim, de que o diabetes juvenil é diferente do diabetes do adulto. O diabetes juvenil é uma doença e o diabetes do adulto é outra doença completamente diferente. E, geralmente no diabetes juvenil, que é na criança, essa destruição das células do pâncreas ela vai acontecer de uma maneira muito rápida e abrupta, geralmente compreendido como mecanismo imunológico. Então, nesse caso específico, a criança fica diabética muito rapidinho. E o que acontece é que, às vezes, esse quadro da descompensação diabética é um quadro de descompensação aguda e, às vezes, com um quadro grave que chama cetoacidose diabética, que vai ser o primeiro evento do diabetes na criança. A rotina de uma criança com diabetes possui algumas características específicas. Uma delas está na hora de fazer o teste de glicemia. Jaqueline, por exemplo, tem a doença desde os 6 anos e sabe que precisa fazer pelo menos 5 medições por dia. Eu tive diabetes com 6 anos e quando eu descobri eu tinha descompensação de peso, eu tinha muito sono, bebia muita água, ia muito ao banheiro. E os meus pais desconfiaram que isso não estava normal e me levaram ao laboratório para fazer exame de sangue. Lá minha hemoglobina deu alta e eu comecei o tratamento com insulina humana, onde eu tinha que fazer uma dieta, não podia comer doce, passei a maior parte da minha infância sem comer doce. Foi difícil, tive que lidar com agulha, injeção e com o tempo eu fui me adaptando, fui aceitando, comecei a me cuidar e hoje eu me dou super bem. Assim como a jovem, o irmão Rafael Augusto também possui o diabetes tipo 1. A patologia foi descoberta durante os 12 anos e hoje, aos 23, o mocoquense leva uma vida praticamente normal. Hoje faz 12 anos que eu tenho isso, mas isso está bem controlado, eu mudei de médico também e ele sempre me passou uma forma de lidar com isso melhor, porque para a pessoa que está tendo isso hoje, fica a dica, né? Que, por exemplo, o que você é diferente de uma pessoa que não é diabetes? Aparentemente, nada. Você é totalmente igual ao outro, entendeu? Então é só um probleminha que você tem que tratar, entendeu? E você vai ter uma vida normal, assim como todo mundo. Para a mãe dos agora jovens, a doença que afetou os 2 filhos, ainda pequenos, foi um grande desafio. A gente, como pai, né, e mãe, leva um susto muito grande, porque a diabetes não é brincadeira. Simplesmente para de comer doce, né? Então a gente leva aquele susto. Você tem que cortar bolo, guaraná dos filhos, né? E 6 anos, né? Ela tinha, era muito pequenininha. Foi assim, desesperador. Se a doença não for diagnosticada a tempo, a criança corre o risco de sofrer consequências graves, chegando a entrar em coma ou até a morrer por causa do nível elevado de glicose no sangue, por um período prolongado. Por isso, os pais devem ficar atentos aos sintomas. Nosso organismo não tem o combustível para ele ser tocado, então ele vai começar a usar outras substâncias para a produção de energia.
Essa glicose que se acumulou no sangue, a gente vai dar os sintomas da diabetes. Então, ela como está em grande quantidade no sangue, a gente ela vai perder pela urina. Então, a gente vai ter a poliúria, vai ter muito xixi. Como eu estou fazendo muito xixi, eu vou ter muita sede. Então, vou ter a polidípsia. E como eu não tenho o substrato, o organismo entende que eu não tenho energia, ele vai fazer eu comer mais. Então, que são as 3 coisas que geralmente aparecem na diabetes. Outra informação que poucas pessoas têm conhecimento é que o diabetes tipo 2, aquele em que a pessoa pode apresentar uma resistência aos efeitos da insulina ou não produzir esta substância em quantidades suficientes para manter o nível de glicose normal, também podem surgir em crianças. Agora, importante hoje é que esse quadro de diabetes juvenil é uma doença, mas o que a gente tem observado hoje é que a gente tem visto crianças que são portadoras do diabetes do adulto. E isso está associado a mudanças do nosso hábito de vida, principalmente a obesidade. Então, aquele negócio que a gente via falar anteriormente, olha, no Brasil tem muita criança desnutrida, tal. Hoje, a gente está vendo que, na verdade, nós temos grande quantidade de crianças obesas. E os hábitos de vida moderno, que é o sedentarismo, a alimentação inadequada, a falta de exercício físico e, principalmente, a obesidade, estão associadas à presença do diabetes do adulto na criança. Prevenir é possível através de uma alimentação balanceada e da prática de atividades físicas. Hábitos que são presentes no dia a dia da pequena Luna Goulart. A Luna, desde quando nasceu, até hoje, é só suco, legume, verdura, muita fruta. Tem dia que não quer nem jantar, só quer banana, só quer fruta. Realmente é uma criança já diferente. A Luna é uma criança diferente, mas ela foi criada assim. Na minha casa nunca teve, eu sempre evitei dar o exemplo errado, porque eu acho que o exemplo é difícil depois a gente poder cobrar. Então, o refrigerante não tem aqui. Hoje a gente tem horta, tem pomara, tudo a gente colhe aqui no jardim, ela gosta, ela cuida. Então, ela cresceu, está crescendo, ouvindo o que é bom e o que é ruim. Ela não é proibida de nada, mas ela mesma fala, mãe, esse aí não é legal, esse aí não é legal, e eu fico toda orgulhosa, né?